Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Forato. Meu nome é Lucas e estamos aqui hoje para dar continuidade com o nosso mini curso de Direito aplicado ao mercado de seguros. Para a aula de hoje eu preparei um material bem interessante. Nós vamos falar sobre fontes do direito. Fonte do direito, né? Essa introdução muito importante para que a gente consiga definir. É um dos elementos principais para a gente poder conceituar o direito, mas também muito importante quando a gente está trabalhando no mercado de seguros, porque, como eu já disse, mercado de seguros, por ter um produto que é muito regulado, uma estruturação que está vinculada ao sistema financeiro nacional, ao Banco Central, acaba demandando de normas de diversos órgãos, muitas vezes com hierarquias diferentes, né? Essas normas se comunicam. Ora, elas interferem uma nas outras, inclusive caçando vigência de normas inferiores. E para que a gente consiga compreender bem isso, a gente tem que entender como é que essa hierarquia funciona, né? A gente vai ter normas que vêm desde a Constituição Federal, tratando nesse assunto. A gente vai ter a instituição do próprio Sistema Financeiro Nacional, lá na Constituição Federal. Em seguida, a gente vai ter normas complementares que vão instituir o Banco Central. Depois, nós teremos leis ordinárias que vão definir atividades específicas, vai instituir a possibilidade do Brasil ter banco de varejo, banco de investimento e entidades que vão operar seguros e resseguros. E depois essas entidades vão ser reguladas de forma mais refinada, a gente pode dizer assim, mais detalhada, por órgãos inferiores, como é o caso, por exemplo, da SUSEP, que vai inclusive regular a atividade do corretor. Além, é claro, de como a gente está tratando de um produto que é vendido diretamente ao consumidor, nós estamos falando de que toda essa legislação ainda vai sofrer uma limitação por um direito difuso, que é aquele advindo do Código de Defesa do Consumidor. Além, é claro, das regras naturais aos contratos. Aliás, contrato de seguro, que a gente vai tratar aí na nossa sexta aula. A gente está quase chegando lá. Então, para a gente conversar bem sobre isso, a gente tem que compreender que as fontes do direito, elas se especificam de acordo com a doutrina mais aceita, tá? Em 4 elementares. Então, vamos para elas aqui na nossa lousa. Essas 4 elementares, elas vão ser separadas em lei, costumes, doutrina e jurisprudência. Então, numa leitura rápida, lei é a norma jurídica escrita. Isso aqui é muito importante. A lei sempre vai ser escrita, comum a todos e obrigatória, emanada pelo poder do Estado e tem caráter coercitivo. Significa que o Estado tem o poder de forçar o cidadão ao cumprimento da lei. A gente já conversou bastante a respeito disso quando a gente falou das classificações de direito objetivo e de direito público, né? Daí a gente tem a situação da aplicação subsidiária. Por quê? A lei, ela é o resultado da atividade legislativa. Naturalmente, a atividade legislativa, ela é o resultado da imaginação humana, né? Então, quando a gente fala, até com um ditado comum, né, de que a imaginação humana não tem limite, na verdade está errado. A imaginação humana tem limites. Tanto tem limites que a gente não consegue criar leis que abarquem todas as possibilidades. Justamente por isso é que nós temos outras fontes subsidiárias do direito, quer dizer, são fontes que a gente aplica na ausência da lei. Entre elas, a principal é o costume. Então, o costume a gente considera ele uma norma jurídica quando ele é resultante da prática geral e reiterada, quer dizer, todos têm que ter uma mesma prática e essa prática tem que ser feita ao longo de muitos anos para ser considerado um costume, né? De determinado comportamento para qual existe um sentimento de que sua prática é obrigatória. Então, a gente está falando aqui de algo que a sociedade, né, desenvolveu naturalmente uma evolução histórico-cultural de um determinado comportamento em uma relação fática, e esse comportamento, por sua vez, ele impõe na psique de cada um a ideia de que é obrigatório, ou seja, de que é lei. É uma interpretação individual de que aquele comportamento é uma lei. Não é uma lei no sentido estrito, ou seja, a gente não está falando de algo que está escrito, que foi votado, que foi publicado e promulgado, mas as pessoas realizam aquele comportamento como se fosse lei, de forma reiterada, repetida, ao longo do tempo, tá? E de forma geral. Ou seja, pega um grande número de indivíduos de uma sociedade para que você possa fixar como costume. Além do costume, nós temos a doutrina.
A doutrina é um entendimento geral oriundo do estudo de juristas ao longo da história sobre o direito, sobre as leis, sobre o costume e sobre a jurisprudência. Aqui a gente está falando da atividade científica, da atividade intelectual, que vai ser desenvolvida por juristas, por filósofos, por pensadores, que vão se debruçar sobre todo o conteúdo jurídico de um determinado espaço, no caso do conteúdo jurídico brasileiro, e eles vão então elaborar métodos interpretativos, eles vão tentar conceituar essa legislação, conceituar as regras, de forma a permitir a sua aplicabilidade de uma forma mais racional, de uma forma mais clara. E por último nós temos a jurisprudência, que é o entendimento comum oriundo de reiteradas decisões dos tribunais sobre matéria específica com caráter interpretativo. Aqui a gente está falando, literalmente, de um conjunto, de decisões que a gente vai chamar de acórdãos, porque são decisões em sede sempre de recurso, que vão especificar métodos para que a lei seja interpretada a cada caso concreto. Então aqui a gente vai estar trabalhando especificamente naquelas hipóteses em que os tribunais de justiça, em que os tribunais superiores vão demonstrar como os juízes devem interpretar determinados pontos da lei para que eles se melhor adequem a fatos ocorridos na vida cotidiana que são levados até o judiciário para a solução de um eventual conflito. E tudo isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando desses conceitos, quando a gente estiver trabalhando os contratos, a gente vai observar que em determinados ambientes a contratação segue determinados costumes. A contratação vai ter determinada repercussão, a depender do tipo de indenização qual a gente esteja conversando, ao tipo de sinistro qual esteja sendo analisado, especificamente para permitir uma melhor aplicabilidade de uma regra, seja ela escrita ou costumeira. Então é muito importante para quem está trabalhando em qualquer mercado, então a gente também insere isso no mercado de seguros, que ele tenha essa compreensão. A compreensão de quais são as práticas dentro daquela comunidade em que ele está inserido, para que na hora que ele realize um contrato, ele consiga informar o consumidor, já que esse é um dever do fornecedor, a respeito de todos os aspectos que estão ali envolvidos. Então, se a gente fizer essa análise, a gente vai conseguir observar que essas 4 fontes são as principais. Alguns doutrinadores conversam especificamente que existe uma 5ª fonte do direito, que são os princípios. Se a gente for falar de um ponto de vista técnico, teórico, da ciência jurídica, há 10 anos atrás, isso era muito mais presente. Princípios gerais do direito são basicamente normas básicas que estruturaram o nosso sistema judiciário ao longo da história. Então essas normas básicas elas têm muita preponderância, especialmente quando o direito romano ele era considerado uma fonte do direito. Isso, conforme o direito brasileiro foi avançando, a nossa legislação foi se tornando mais independente ao longo da história, conforme a gente publicou o nosso primeiro Código Civil em 1916, por exemplo, e foi abandonando as ordenações do Reino de Portugal, nós fomos nos tornando independente desse conceito de princípio enquanto fonte do direito, uma vez que os princípios fornecem ao legislador o ambiente no qual ele vai criar as normas que serão aplicadas. Então esses princípios eles servem como uma fonte de base do direito. Eles são princípios que vão nortear a atividade legislativa, são princípios que vão nortear o surgimento de costumes e práticas no ambiente, são princípios que vão nortear a própria doutrina no seu trabalho intelectual e também que irão nortear a jurisprudência no seu trabalho interpretativo. Mas, para fins práticos, a gente trata apenas o direito como 4 fontes básicas: lei, costume, doutrina e jurisprudência. E essas fontes do direito têm muita importância, especialmente quando a gente está olhando para o sistema jurídico de cada país. Então, vamos voltar aqui rapidamente para a nossa lousa, e a gente tem que compreender, para tornar mais clara essa interpretação das fontes do direito, a diferença entre o sistema do Common Law e o sistema romano-germânico. Já conversei com vocês em alguma aula aí sobre isso, mas a gente tem que deixar mais definido, Então, é importante salientar que alguns negócios jurídicos são praticados de forma extraterritorial.
Isto é, podem ter início em um país e sua conclusão em outro país. E os contratos de seguro, por vezes, assumem essa natureza. Daí a importância de saber que em diferentes países encontramos diferentes fontes para o direito, sendo que a diferença mais relevante existe entre países que adotam um sistema romano-germânico, como o Brasil, e países que adotam o common law, como Inglaterra e Estados Unidos. Qual a importância da gente compreender isso? Basicamente, quando a gente está falando do sistema brasileiro, a gente está falando de um sistema em que a lei é a principal fonte do direito. Quando a gente está falando da interpretação da lei, a jurisprudência vai ser a principal fonte interpretativa da lei. Em seguida, a jurisprudência, a doutrina será a segunda principal fonte para a interpretação da lei. E subsidiária à lei, ou seja, aplicada quando não existir uma lei que consiga determinar um determinado comportamento, que consiga abarcar um eventual conflito sobre um fato que, infelizmente, o legislador não teve condição de consubstanciar um entendimento específico para prever aquele evento, a gente vai aplicar o costume. Tá? Isso é no Brasil. Quando a gente está falando de países que tem uma estrutura jurídica baseada no common law, nós vamos estar conversando especificamente aí sobre Inglaterra e Estados Unidos principalmente. Esses países eles têm a base de fonte do seu direito nos precedentes judiciais, portanto, nas decisões que são tomadas de forma reiterada pelos tribunais. Eles não vão ter a lei como a principal fonte. Eles até podem ter leis para determinar alguns eventos, né? Para determinar alguns crimes, para prescrever algumas penas. Todavia, é no precedente judicial que existe a principal fonte do direito e no costume daquele povo que também vai existir a principal fonte do direito. Então, quando a gente for ver um contrato que tem uma aplicação extraterritorial, é importante compreender quais são os direitos no país aonde esse contrato pode gerar algum efeito e como esse direito é interpretado para que possa existir segurança jurídica nesse contrato que foi eventualmente iniciado no Brasil. Tá? Agora, voltando a falar do Brasil, nós precisamos compreender a hierarquia das leis. E para compreender a hierarquia das leis, nós temos que analisar esse camarada aqui, Hans Kelsen. Então, a gente já falou de vários teóricos do direito, inclusive do Hans Kelsen, quando a gente estava fazendo a nossa definição do direito. Mas, muito além de trabalhar na definição do direito, ele trabalhou os aspectos da hierarquia das normas jurídicas. Nesse aspecto de hierarquia da norma jurídica, a gente vê que a Constituição Federal ela é a principal norma, portanto, ela irradia de forma vertical, né, influência em toda a legislação. Qualquer norma abaixo da Constituição tem que estar de acordo com as regras que ela especifica. Isso é importante para o mercado de seguro, porque ele é um resultado do sistema financeiro nacional. Então, nós temos Constituição Federal e Emenda Constitucional, né, que é uma alteração na Constituição, como o topo da pirâmide. Junto com elas, nós vamos ter os tratados internacionais de direitos humanos, mas desde que eles sejam aprovados nas duas casas legislativas, né, na Câmara de Deputados e no Senado, em 2 turnos de votação, e nesses 2 turnos obtenha um mínimo de 3/5 dos votos aprovando o tratado. Tá? Isso está na própria Constituição Federal, especificando essa regra, e quando ocorrer uma votação de um tratado internacional nesse sentido, esse tratado vai ser inserido na Constituição como uma emenda constitucional e, portanto, vai fazer parte também do topo da pirâmide. Abaixo da Constituição, nós temos as chamadas normas supralegais. Tá? Essas normas supralegais é uma inovação da doutrina. Aqui são colocados os tratados internacionais que versam de direitos humanos, mas que não obtêm essa aprovação em 2 turnos por 3/5. Eles são aprovados por obterem a maioria dos votos nas casas, mas não conseguem essa maioria de votos absoluta aqui de 3/5. Portanto, eles vão entrar numa hierarquia de lei, só que por terem o seu conteúdo material envolvendo o direito humano, eles vão ficar como supralegais, já que o conteúdo de direito humano, como ele trata da dignidade da pessoa humana, que é um dos principais princípios constitucionais do direito, ele vai ficar acima das leis comuns.
E, enfim, nós temos as leis, onde a gente vai ter a maior parte das normas que nos interessam, né? A gente tem a lei complementar, e é muito importante compreender a diferença de lei complementar para lei ordinária, tá? A lei complementar, ela é o resultado de uma imposição constitucional. Quer dizer que em determinado artigo a Constituição, ela diz, né, ela prescreve que o Poder Legislativo terá que editar uma norma específica em sentido de lei complementar para um determinado tema. Então, essa norma só pode ser feita por lei complementar. Perfeito? Depois nós temos a lei ordinária. A lei ordinária ela é de iniciativa própria, quer dizer, o próprio Congresso pode apresentar um projeto de lei, o Senado, a Presidência da República ou uma lei de iniciativa popular. Votada e aprovada, ela será uma lei ordinária. Depois nós temos as medidas provisórias, né, que são editadas pelo Poder Executivo, são colocadas em vigência de forma temporária e depois elas são submetidas ao Congresso e ao Senado para que a confirme ou não. Se confirmadas, elas se convertem em lei ordinária. Se não confirmadas ou se não votadas, elas perdem vigência ao final do prazo de funcionalidade dela. Nós temos também as leis delegadas. Leis delegadas é quando o próprio Congresso determina que uma matéria específica poderá ser avaliada, poderá ser regulada por outro poder, geralmente aí o Poder Executivo. Então, delega-se ao Poder Executivo a função de legislar para matérias específicas. Isso aqui é muito raro, tá? Praticamente o Brasil não tem leis delegadas. Depois a gente vai ter, né, os decretos legislativos, até muito em voga atualmente essa situação de decreto legislativo. O decreto legislativo é basicamente o seguinte: vamos supor que uma lei ela é aprovada no Congresso e no Senado, então ela segue para a sanção presidencial. O que é sanção presidencial? É um ato do Poder Executivo Federal, do Presidente da República, no qual ele vai sancionar a lei, ou seja, ele vai avaliar se aquela lei realmente tem uma função pública a ser desempenhada e determinar que ela seja publicada pela Casa Civil. Se ele não sancionar a lei, ele vetá-la, por exemplo, a lei retorna para que o Congresso analise o veto, já que o presidente tem que fundamentar o seu veto. Se o Congresso discordar do veto presidencial, o Congresso pode editar essa lei através de um decreto legislativo. Então isso aqui é muito importante. Tá? As resoluções legislativas também são tão raras quanto as leis delegadas. Elas só podem ser aplicadas em casos específicos, tá? E por serem raras, praticamente inexistentes, a gente não tem que dedicar muita atenção nem à lei delegada, nem a essas resoluções do legislativo. E abaixo dessas normas legais, nós vamos ter os decretos, as regulamentações, as instruções normativas, que são os decretos do Poder Executivo, né, do Presidente da República, são as regulamentações ministeriais, as portarias ministeriais estão aqui também, e as regulamentações autárquicas, né? São aquelas oriundas do Banco Central, do INSS, de outros órgãos reguladores como a CVM e como a SUSEP. Todas essas estão na base da pirâmide. Tá? Aqui a gente vai tratar sempre de forma mais detalhadas elementos legais. Né? Ela vai prescrever condutas mais objetivas, ela vai determinar o procedimento administrativo de algum órgão, tudo vai estar aqui na base da pirâmide. Só que cada uma dessas normas tem que sempre estar de acordo com a que está imediatamente acima dela. Então, os decretos eles têm que estar sempre de acordo com as leis. As leis sempre de acordo com as normas supralegais. As normas supralegais sempre de acordo com a Constituição. Logo, toda a pirâmide tem que estar de acordo com a Constituição. Então, essa é a estrutura hierárquica da legislação segundo o modelo de Hans Kelsen, que é muito adotado aqui no Brasil. E para a gente concluir a aula de hoje, nós temos que conversar sobre um teminha muito peculiar, porque vocês viram que em tudo que eu falei, eu não falei do decreto-lei. Então, mas e os decreto-lei? Vocês vão ver na matéria que regula seguro muito decreto-lei, né? E esses decreto-leis vocês vão perceber também que eles são bem antigos. É decreto-lei de 63, 64, 67, 70. Mas o que é esse decreto-lei, né? Vamos fazer uma leitura rápida, né? Contudo, devemos ter cuidado com as nomenclaturas das leis, pois algumas nomenclaturas não cabem mais no nosso atual sistema hierárquico. Todavia, continuam em vigência. Isso ocorreu principalmente com os decretos-lei,
que, para efeitos práticos, ocupam a mesma hierarquia das leis ordinárias, embora a seu tempo tenham sido elaborados e promulgados por regras diferentes das atuais, especialmente porque muitos deles são remanescentes do período do regime militar. Isso aqui é importante por quê? Porque esses decretos-lei, eles foram editados de uma forma diferente, na qual era o Poder Executivo que determinava aquela regra, ela entrava na hierarquia de lei, e quando nós tivemos o final do regime militar em 88 para a redemocratização, foi feita a nossa atual Constituição, Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, durante a sua produção, ela passou por uma etapa na qual ela recepcionava as legislações antigas. Então ela recepcionava inclusive com a sua nomenclatura. Então muitos desses decretos-leis, eles foram recepcionados pela nossa atual Constituição, portanto a sua vigência, a sua validade foi confirmada, e a partir dessa confirmação é que eles entraram em vigor e continuam a regular os mercados de seguro, por exemplo, onde a gente vai encontrar muitos decretos-lei. Mas para todos os efeitos, eles ocupam a mesma hierarquia das leis ordinárias. Beleza, pessoal? Vou encerrar a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Na próxima aula a gente vai tratar de um tema bem interessante, que é a ciência do direito e a ciência como um todo, como o seguro e o direito vão se preparar para as inovações tecnológicas que a gente já está vivendo e especialmente como eles vão ficar organizados para o futuro. Até lá!